Dois, um. Bom, gente, estou aqui de novo, né? Espero encontrá-los bem. Hoje eu trouxe uma pessoa especial para conversar com a gente, um parceiro que eu só conhecia ele à distância e agora tenho o prazer de participar com ele da Comissão de Gerenciamento de Riscos, né? Corporativos do IBGC, é o Antônio Edson. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação dele e tal, para vocês entenderem, né? Depois ele vem aqui e explica um pouquinho mais, porque nada melhor do que a própria pessoa para falar dele, né? A gente fala, mas a própria pessoa é melhor. Então, eu vou começando aqui. Bom, vamos lá. Olha só, tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de auditoria interna, controle interno, gestão de risco e compliance em grandes multinacionais. Ele, como eu, também sofre dos mesmos males, né? É importante que quando a gente conversa, as dores são as mesmas, só muda o CEP e o CNPJ. Ela é membro de comitê de auditoria estatutário de diversos segmentos, conselheiro de administração e fiscal certificado pelo IBGC, né? Mestre em controladoria empresarial, mestrado em administração, né? Com módulo na França. Que chato, né? Depois vou perguntar para ele se estava chato estudar fora, né? Tem especialização em estratégia, consultoria, formado em administração, né? Olha lá, Enterprise Risk Management, Corporate Leaders, Harvard Business School, desculpa, né? Perdão, você sabe. É um dos autores do Guia de Gerenciamento de Risco do IBGC e do IBGC Orienta, né? De auditoria interna. Integrante da equipe que criou a certificação para membro do Comitê de Auditoria, coordenador do Clube de Governança em Tempos de Crise do IBGC e assim por diante. Aí eu fui lá, busquei alguma coisa na internet, né? Tá aqui, ó, o Antônio Edson Maciel, né? Como fazendo parte do Comitê, né, de Auditoria do CEAGESP. Aí eu fui buscando umas coisas do IA, né? Olha só que beleza, o material do IA participa da 18ª reunião técnica do CONAS em Brasília. E aí aqui eu fui buscar a página onde aparece, né, ó, profissional escolhido cursou Enterprise Risk Management Harvard Business School. Eu achei que eu entendi alguma coisa de RM, porque eu estava aqui, agora eu trouxe o cara que estudou lá, então daqui a pouco eu vou perguntar umas coisas para ele aqui, aproveitar que ele está com a gente, né? Aí, olhei aqui algumas matérias, aqui, ó, a área governamental é extremamente importante para o IA Brasil, né? É uma entrevista que ele deu a respeito do Combrai. Depois eu vou até contar uma historinha rápida para ele aqui. Aí eu fui buscando lá no material, né, do próprio IA, auditoria interna, uma atividade em transformação e se transforma a todo dia, né? Isso é muito importante. Aí eu fui buscar aqui, né? Você sabe que é a terceira linha de defesa das organizações, né? Como a gente fala sobre isso, né? Meu Deus do céu, o tempo todo. Hoje eu estava até escrevendo uma política. Eu tive que colocar na política quais a diferença entre as três linhas, né? E é um pouquinho do Antônio Edson, eu não trouxe muita coisa não, porque eu comecei a pesquisar a coisa dele e falei assim, gente do céu, vou trazer muita coisa, e aqui eu vou chamar ele para se apresentar para a gente. Antônio Edson, obrigado por aceitar o convite. Fala um pouquinho de você, conta um pouquinho para a gente aqui, para o pessoal que vai assistir, para saber onde você está, como te achar, né? Pode, fica à vontade. Você manda agora. Ô, Asti, boa tarde aí. Eu que agradeço bastante o teu convite, né? Poder compartilhar um pouco de experiências e aprender também. Né? Eu sou teu fã também, não te conhecia pessoalmente, mas já conhecia pelos livros, já tinha visto os vídeos, sempre usei também como referência. Então vai ser uma troca interessante aí de opiniões e de experiências, né? Eu acho que o que cabe destacar aí da minha carreira é que durante 20 anos eu fui executivo, né, em grandes multinacionais, ou implantando ou reestruturando área de riscos, compliance, auditoria interna, e nos últimos 3 anos eu decidi há bem mais tempo, mas nos últimos 3 anos eu tenho atuado em órgãos de governança, né, especificamente hoje em comitês de auditoria, com uma decisão de vida mesmo, que eu tive, na verdade, há 10 anos, e há 3 anos que se concretizou, e hoje a minha vida é atuar em comitês de auditoria e também publicações, participamos juntos da comissão do IBGC, estamos escrevendo lá alguns artigos,
e boa parte do meu tempo hoje é estudando, atuando em órgãos de governança, né? É isso que eu tenho feito, isso que me dá muito prazer, e vejo uma carência muito grande nas empresas, e vejo que eu posso ajudar, né? Vejo que eu tenho ajudado, me realizo bastante nos comitês. Depois do final do dia, falei, que legal conseguir ajudar a empresa, às vezes, encontrar um caminho, e tem sido bastante gratificante. Acho que essa é a palavra principal. Muito grato aos comitês que eu estou, tenho aprendido bastante também. São negócios diferentes, alguns negócios em que eu nunca transitei, e acho que a experiência de comitê é exatamente essa, é você poder ajudar e também aprender, né? Embora tenha uma responsabilidade, mas o aprendizado é muito importante, né? E você, como eu participo de vários comitês, então você consegue mesclar um comitê para o outro, obviamente preservando o sigilo de cada negócio, mas você pode, alguns estão com nível de maturidade um pouco mais avançado, outros nem tanto, e você consegue ir ajudando cada empresa. Então, é uma atividade bem interessante que tem me trazido bastante satisfação aí nos últimos anos. Tá vendo só? Gente, às vezes, se a gente não deixa a pessoa falar, cara, porque assim, eu vou te falar no fundo do meu coração, né? Eu lembro quando eu fui, quem me chamou foi até o próprio Fábio Coimbra, né? Meu amigo. Que está indo pro BIS, né? Para a Suíça e tal. Ele falou, não, você tinha que participar do comitê do IBGC. Eu falei, beleza. Aí eu tinha me cadastrado, né? Eu me inscrevi no IBGC, aí me cadastrei para fazer parte. Aí comentaram que não tinha espaço, até porque o nosso comitê também, vou te contar, tem gente pra caramba, né? Tem hora que eu... Sim. É bem concorrido para entrar. Bem concorrido. E aí eu falei, não consegui. Aí eu me inscrevi no comitê de governança para cooperativas, né? De crédito, aí eles acabaram com isso. Aí eu falei assim, agora, eu vou para onde, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou esperar um pouco, depois eu volto. Aí eu resolvi, falei assim, agora eu não vou nem renovar. Aí quando eu pensei em não renovar, recebi o convite para fazer parte da comissão, né? Aí eu falei, caramba, né? Eu falei assim, gente, então vamos embora. Aí quando eu chego lá, né? As plaquinhas lá, começam a ver os nomes assim, falei, rapaz, eu lembro que o primeiro dia que eu fui, eu fiquei quietinho assim, a Luciana perguntando, você não vai falar nada? Eu, não, tô só mapeando o processo aqui, você é doido? As feras tudo sentado aqui, o comitê há muito tempo, e por mais que às vezes a gente tenha domínio e tal, né, a gente tem que tomar alguns cuidados. E aí depois, quando você mesmo comentando que participava do comitê e tal, eu falei assim, agora que tem esse negócio... Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que ter um comitê de auditoria? Bom, o comitê de auditoria, no Brasil, ele é relativamente novo, né? Houve uma obrigatoriedade, depois da SOX, né, com os escândalos que teve na Enro e que todo mundo acompanhou, uma das exigências das empresas listadas em Nova York, que era da SOX, era exatamente criar um comitê de auditoria. Então, o comitê de auditoria, ele é um órgão de assessoramento ao conselho. Geralmente, o conselho tem uma pauta muito pesada, né? E o conselho é muito ocupado, e nem sempre tem a competência ou a expertise para olhar demonstrações financeiras, gestão de riscos, auditoria interna, compliance, e o comitê veio exatamente para isso. Então, o comitê, ele é um órgão do conselho, um órgão de governança do conselho, que ele tem esse papel de olhar as demonstrações financeiras, dar opinião sobre as DFs, dar opinião sobre gestão de riscos da companhia, auditoria interna, auditoria independente, ajuda a selecionar a auditoria independente. Então, é um órgão, controle interno, todos esses assuntos de GRC passa pelo comitê. Então, ele é um órgão de bastante atuação, né? É um órgão que se reúne bastante, tem empresas que se reúnem. Eu conheço vários modelos de comitê. Tem comitê que se reúne quinzenal, tem comitê que se reúne mensal, tem comitê que se reúne até trimestral e tem alguns que semanal. Então, depende muito da necessidade do negócio, o modelo que ele é criado, mas é um órgão que são formados profissionais geralmente independentes, profissionais com o nosso perfil e que têm expertise para exatamente ajudar a empresa nesse sentido, né? Nesses assuntos que tornaram tão complexos e com tanta novidade, cada hora é uma metodologia nova, é uma abordagem diferente, né? Então,
exatamente para ajudar. E o comitê ele se reúne com toda a administração, se reúne com o CEO da companhia, se reúne com o conselho fiscal, ele tem a liberdade de convidar qualquer área da empresa ou para prestar explicações ou para entender um processo. Por exemplo, se eu estava num comitê, eu queria entender, tanto falamos de cybersecurity, né? Nesse momento, com a pandemia, muitas empresas estão sofrendo os ataques terríveis. Sim. Eu queria entender como que a empresa estava protegida. Então, eu pedi que a área de segurança fizesse uma apresentação para que a gente entendesse como que a empresa estava protegida, ou se não estava protegida, e dar algumas recomendações, né? Esse é o papel, resumidamente, do comitê. Na realidade, assim, né, e a gente que às vezes já passou por auditoria e vai para um comitê, né, eu até brinquei outro dia, numa palestra, se o povo sabia a diferença entre auditoria e terrorista, né? Aí o pessoal assim, não, tem diferença? Tem, o terrorista tem simpatizante, né? Os auditores nunca têm, né? E às vezes a gente tem essa questão que eu falei, você passou por auditoria, você nunca mais vai deixar de ser auditor. Não. Isso é uma coisa que ela cola na gente, não é isso? Ou eu estou enganado? Isso é igual e uma das formas de nunca mais deixar de ser auditor, e falando um pouquinho de carreira, né, sim. O comitê da auditoria, ele é o último estágio, né, da auditoria interna, né, ou da área de controle interno, da área de compliance, área de riscos, porque você está na parte mais estratégica, né? O comitê ele não é operacional, ele só orienta, tem responsabilidades, então é o último estágio dessa cadeia nossa, né? Então é muito legal você poder ajudar. E você falando de terrorista, lá quando teve lá as Torres Gêmeas, perguntaram para mim se eu sabia a diferença do... Sim. Mas geralmente a gente sabe das piadas, né? Por coincidência, eu sou gaúcho, né? E eu morei no Rio Grande do Sul há algum tempo, depois eu saí, voltei, né? Então, as piadas de gaúcho eu conheço praticamente todas, né? Porque a vida inteira eu sofri bullying aí com essas piadas. Então, quando alguém vem e fala assim, olha, eu tenho uma piada de gaúcho, cara, tem que ser nova, porque eu conheço todas. A pessoa começa a contar, eu já termino a piada. Eu falo, olha, essa eu já conheço, eu morei em quase todo o do Brasil, então conta uma nova, né? E aí surgiu essa também do terrorista lá atrás, né? Então eu sempre fui alvo das piadas. Não, você imagina, eu trabalhei no Banco ABC Brasil, né? No Arabi Bank, né? E lá o que tinha mais era indiano, paquistanês, e nós tínhamos unidades nos Estados Unidos, em Londres. E toda vez que eles tinham, às vezes, alguma operação assim, que eles tinham que ir para lá, era uma tortura, porque eles ficavam 4, 5 horas no aeroporto para poder sair. Para poder entrar na imigração, para nós já é complicado, imagina para eles, né? E aí era muito engraçado, né? Porque eles que contaram essa piada para mim, né? Porque eles ficaram tanto tempo lá que eles começaram a falar assim, ó, só terrorista tem simpatizante, nós não temos, né? E a gente falava que ia fazer auditoria, mas os caras não acreditavam. E era uma coisa que foi assim que eu acabei aprendendo a fazer auditoria, né? Porque eu no Banco ABC eu era da Controladoria Internacional. Aí quando veio o 11 de setembro, que precisou implementar controle interno, compliance, essas coisas todas, os caras falaram assim, ó, precisamos de alguém que conheça o banco na palma da mão. Assim, tá aí, ó. Eu fazia a consolidação do banco todo e fazia a conversão, aí eu acabei indo para a auditoria interna, foi quando eles me ensinaram a ser auditor. Eu aprendi na prática. Então, eu também tive uma história muito parecida com a sua. Na verdade, eu não era auditor, eu trabalhava numa empresa, como eu era um cara do negócio, do business, e a empresa queria estruturar uma auditoria interna voltada para o negócio, e eu fui escolhido. Foi exatamente o mesmo início. Eu até brinco que colocou todo mundo enfileirado, né? Fez a pergunta, quem quer ser auditor dá um passo à frente, eu não entendi a pergunta, fiquei parado, todo mundo deu um passo para trás, acabou sobrando para mim, né? Porque eu falei, pô, não é possível. Os caras falaram, não, mas você tem perfil de auditor. Eu falei assim, ai, meu Deus do céu. E aí eles me deram pós-graduação. Eu não sabia se era um elogio ou se era o que era, né? Quando alguém falou sempre fui para auditor, se era bom ou ruim, né? Sim, né? Eu era uma pessoa que era muito. Eu sou muito comunicativo. Então, eu tive problemas no começo da auditoria, né? Porque o pessoal fala assim, mas esse auditor ri muito. Eu falei assim, é que vocês dão motivo, por isso que eu rio desse jeito, né? Porque eu não preciso fazer muito trabalho. Vocês
já escancaram o trabalho. Eu tive que mudar o meu jeito até para poder me adaptar legal, e os auditores, eles me deram muita questão. E foi interessante, que você está falando, que eu estou contando uma história, porque eu aprendi a ser auditor fazendo auditoria na prática, fazendo essas coisas, e assim, né? E eles me orientando muito, né? E aí depois o banco abriu capital, em 2007. Aí você foi fazer o IPO. Aí os caras falaram assim, você vai comandar o IPO. Eu falei assim, você imagina, eu estava male, eu estava aqui há uns 2, não, peraí, você já estava há uns 4, 5 anos já, na auditoria. Aí eu tive que entender de governança corporativa, entender o que o IPO tinha que fazer para ser o comandante. Rapaz do céu. Foi assim que eu entrei nessa questão de governança, né? A minha coisa sempre foi muito na prática. E isso que eu estou falando para você, para você entender o seguinte, por quê? A gente acaba se especializando, né, para isso, para chegar nesse patamar que você está hoje, né? Eu já tive uma oportunidade de ser convidado a fazer parte de um comitê de auditoria, e a coisa não andou, e depois eu recebi um feedback que falaram o seguinte: quando viram o seu currículo, os caras falaram assim, não chama não, que ele vai dar problema. Eu falei assim, mas vai dar problema por quê? Ele vai cobrar coisas da gente que nós não estamos preparados. Acontece mesmo, às vezes, essa questão das pessoas achar que a gente não vai ajudar porque a gente está capacitado, a gente tem todo um grau de conhecimento. Pode causar isso, Antônio? Eu estou abrindo meu coração para você agora. Pode acontecer. E o que acontece na prática? Na verdade, assim, também para a gente não causar problema para a companhia, você tem que entender qual o nível de maturidade que a empresa está, né? Eu gosto muito da palavra maturidade, que acho que isso explica muita coisa. E também, assim, quando você começa num comitê, perfil como o nosso, né, de profissionais dessa área, você vai com muita sede ao pote, né, com muita ênfase. Você quer, até porque o papel do comitê, ele é um papel de orientação, não é um papel operacional. E tem horas que você tem vontade de revisar um papel de trabalho, tem hora de revisar um programa, porque você vê que a pessoa tem dificuldade, às vezes você fala, olha, daqui que eu faço, não, peraí, né? Aí você lembra das aulas de governança, você lembra das aulas que você precisa orientar, mas você não pode fazer, você precisa ensinar a fazer, né? Como eu também tenho essa vertente de professor, então eu sempre passo muita publicação, até livros teus já indiquei, né? Artigos que eu já escrevi, palestras que eu já dei, falei, olha, gente, olha, isso aqui pode ajudar. Agora, isso também, o que você falou é uma verdade, né? Não quero alguém que atrapalhe, né? Mas, por outro lado, está mudando um pouco, né? Porque a postura dos comitês ela tem sido mais uma postura de proatividade, de ajudar. Aquilo que a gente escuta, por exemplo, enquanto está na carreira de auditor, você tem que entender o negócio, tem que entender o business. Quando você vai para um comitê, é a mesma coisa, né? Você conhece, porque tem alguns conhecimentos que você já traz na tua bagagem, mas você tem que conhecer a cultura da empresa, que eu acho que é fundamental, e conhecer o negócio, até para saber como ajudar. E uma das coisas que eu tenho aprendido, você tem que fazer em doses homeopáticas, né? Não adianta você chegar numa empresa que tem um nível muito baixo ainda de controle interno e querer que ele aplique o COS IRM, que ele aplique o COS, embora IRM seja voltado para riscos, mas que ele implante uma área de gestão de riscos, se ele ainda não sabe a diferença entre controle e auditoria, né? Então, é preciso ler, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes é saber fazer a leitura, né? Aonde você está, quem é você, de fato, e como você pode ajudar. E qual o time disso, né? E, às vezes, e o interessante do comitê, isso eu tive que aprender, criar algum colegiado, né? Então, você tem uma opinião, mas o teu par, ele pode ser uma pessoa com outra opinião totalmente diferente, com outra formação, e aí você precisa usar Você não quer convencê-lo, mas você tem que articular e mostrar que daquele tema você conhece mais do que ele, né? E vai ter outros temas que ele conhece mais do que você e vai poder colocar na mesa, olha, pela minha experiência. Então, é muito importante, e eu prezo muito que os comitês tenham tempo para eles mesmos, porque às vezes a agenda é tão pesada que sobra pouco tempo para o comitê discutir essas questões do comitê, como abordar,
como fazer a leitura, como ajudar. Uma das empresas que eu já passei no comitê, nós chegamos ao ponto de destituir o head da auditoria interna. Primeiro, a nossa postura era ajudar, era orientar, era ensinar, em comitê com muita paciência. Assim, geralmente eu sou um dos mais jovens dos comitês, né? Geralmente as pessoas do comitê têm mais ainda vivência, mais experiência, são mais velhos, né? Eu participo de 5 comitês, aliás. Só tem um comitê que tem uma pessoa com a mesma idade que a minha. Os outros, todos eu sou mais jovem, né? O que é ótimo, porque eu aprendo bastante, né? Eu valorizo muito a experiência e a vivência mesmo, de vida mesmo, né? Não só profissional, experiência de vida. Então, você sentar ao lado de um colega que tem seus 65 anos, que já foi ocupou uma série de posições, cara, é uma escola, é uma aula. Eu saio, assim, agradecido a cada comitê pelo aprendizado. Então, acho que essa questão já aconteceu também comigo. Eu participo de vários, como hoje eu vivo de comitês, então eu participo de vários, né? Vários processos seletivos. E tem alguns que você pensa assim, puxa, eu teria o perfil, me encaixo e tal, e por alguma razão que você não sabe qual, você não entra, né? E pode ser essas, olha, esse cara vai dar trabalho, esse cara... Né? Então, isso pode acontecer sim, mas eu acredito que isso está mudando, principalmente agora na pandemia. Eu tenho visto que os comitês eles têm estado muito presentes, né? E aí surgiu um outro momento, que é o comitê de crise. O comitê de crise, geralmente, ele reporta para o CEO, que é para a administração, mas o comitê de auditoria acaba ajudando algumas coisas, até pela própria experiência dos membros, né? Então, e o órgão de governança que mais cresceu nos últimos anos foi o comitê de auditoria. Foi o que mais... E aí, interessante, tem algumas obrigatoriedades, né? A própria lei das estatais obriga com que empresas acima de 90 milhões de faturamento ano tenham comitê de auditoria. Os bancos também obrigam com que as empresas, a partir de 1 bilhão de patrimônio líquido ou de carteira em crédito, tem que ter um comitê de auditoria. Mas o mais surpreendente é que empresas familiares de capital fechado estão criando o comitê de auditoria. Isso tem sido, assim, muito interessante. Por quê? Porque, de fato, esses temas que a gente milita aí há tanto tempo, governança, risco, controle, compliance, está em todas as empresas, não é para uma organização. E um ponto que tem sido bastante interessante, as próprias 3 linhas de defesa trazem isso, e o COS e a RM também já traz, que é esse movimento da proteção de valor para geração de valor. Sim. Então, acho que a gente está num momento muito interessante, porque tanto um comitê de auditoria, quanto uma auditoria interna, compliance, risco, todas essas áreas, controles internos, elas estão muito mais no papel de gerar valor do que não só proteger o valor da organização. O que eu tenho falado para muita gente, quanto mais o compliance, o risco, o controle interno, quanto mais próximo do negócio estiver, mais ele vai poder auxiliar, né? E você fez um comentário que é interessante sobre entender aonde você está, né? Depois que eu acabei virando consultor, né? Então, eu era um cara de banco, né? Então, tudo que se falava de banco, imagina. E eu trabalhei muitos anos em contabilidade de banco. Tanto que o pessoal me chamava de Marcos Cosif Assi, para você ter uma noção. O cara me falava alguma coisa, eu falava a conta do Cosif, né? Pô, eu trabalhei muito tempo com isso, né? Você fazia fechamento de balanço, então fica embutido. E fui muito auditado, né? Porque os bancos são auditados o tempo todo, né? Tanto que hoje tem um consultor que trabalha comigo, que ele me auditou na época do BBA, né? E hoje ele trabalha comigo, né? É um consultor meu aqui. E aí, eu lembro que toda vez que eu chego no lugar... Agora, deixa eu só dar uma pausa aqui com aquela questão. Eu só fiquei chateado daquela vez que o pessoal não me deu a chance de explicar o que eu podia fazer. Só pelo currículo já assustou. Então, eu vou começar a colocar que eu não tenho nada. De repente, consegue. Mas voltando aqui, eu fui fazer um trabalho numa empresa de energia eólica. Era para implementar um programa de integridade, né? Aí eu falei com o pessoal... eu lembro que o jurídico que estava tratando isso, né? Estava o jurídico e tinha o cara da auditoria junto comigo, que estava me questionando. Ele falou assim, mas você entende energia eólica? Eu falei, não, eu tenho que entender do teu negócio. Quem tem que entender de energia eólica é o seu engenheiro elétrico, o cara que vai fazer o negócio, o mecânico, como vai colocar aquela pá lá em cima para rodar, o engenheiro civil, como vai construir a torre. Eu vou olhar o teu processo aqui de gerenciamento, de construção, do terceiro, todo o processo funcionando.
Você tem gente especializada para cada isso, e a parte legal eu vou conversar contigo para resolver isso. Um olhou para a cara do outro e falou assim, rapaz, ele em 2 minutos transformou a nossa empresa num processo. E aí, eu tinha colocado na minha proposta conversar com cada um dos gestores do negócio. A auditoria perguntou para mim assim, por que você quer conversar com o gestor do negócio? Eu não posso implementar um programa de integridade sem entender como funciona o teu processo operacional. É verdade. E aí, dentro disso que você me falou, me veio essa questão que eu falo, eu não entro em lugar nenhum para trabalhar antes de entender o porquê, como funciona. E a pessoa do comitê de auditoria também precisa fazer isso para entender quem são os principais gargalos, aonde estão as principais fragilidades, né? Que você comentou agora, pô, estava no comitê cobrando do pessoal sobre a questão de segurança cibernética, né? Pô, a gente tem visto umas apresentações lá na nossa comissão, falando sobre a questão de vazamento. Cara, é assustador, Sim. Né? E, às vezes, tem coisa que é uma evolução muito grande e a gente fica tentando correr atrás para poder fazer isso. E aí, nessa questão, assim, faz sentido para você, olhando a questão, pô, imagina, você, de repente, vai trabalhar num modelo de negócio que você... O core business você pode até entender, mas os processos que estão em volta, às vezes, são assustadores, que se você não... Um cara do comitê deveria conversar com as principais pessoas ou tem que esperar que as pessoas venham se apresentar para ele para poder fazer esse trabalho? Tem que partir sempre do comitê. É o comitê que pede para falar com a empresa. Geralmente, a empresa, muitos não querem falar com o comitê, né? Então, é como a auditoria interna. Geralmente, a auditoria interna, ela que vai até as pessoas, não são as pessoas que vão até ela, né? Então, geralmente parte do comitê, né? Para entender, quando é um negócio que você não conhece, então, aliás, o que também é comum fazer, e eu fiz isso várias vezes, é conhecer o campo da empresa, conhecer, tem uma empresa que eu participo, que ela tem um negócio bem diferente, e eu quis entender. Então, nós viajamos de barco, olha, viajamos de carro, de barco, quase que ela pergunta para uma Kaiser antes, né? Para entender o que a empresa fazia, né? Que era um negócio assim, muito legal. E não adiantava, nós não poderíamos conhecer a empresa só pelas demonstrações financeiras, só pela apresentação. E como geralmente o perfil do comitê são ex-auditores, são ex-pessoas que trabalham com compliance e tal, então são pessoas que gostam de ir a campo, né? Então, a gente vai a campo, entender o que a empresa faz, e conversar com todos da empresa, né? Eu puder conversar para entender, até para formar a tua opinião, onde você está, né? E como é que você pode ajudar a empresa. Porque o comitê, você tem mandatos, então, você tem... Aí depende da empresa, mas geralmente tem mandatos. Então, você quer que a tua passagem seja a melhor possível, que você possa ajudar a empresa. Você não vai ficar no comitê 10 anos, não existe isso, né? Você vai ficar lá 2, 3 anos, no máximo 5 anos, as instituições financeiras, no máximo 5, seguradora, no máximo 5. Então, é um período, e dentro desses 5, pode ser que você saia com 3 anos, então, é uma atividade que você não vai esquentar a cadeira como executivo. Embora executivo hoje já também não esquenta muita cadeira. Mas era comum você ficar as empresas... Essa questão também, né? Mas era comum você ficar... Tem um botão ejetável, dependendo da situação, tem ejeta o cara com a velocidade. Hoje cada vez em menos tempo. Então, como comitê, o que eu procuro fazer? Quando eu assumo um comitê, que eu estou entrando, então eu leio o máximo que eu posso sobre a empresa, o máximo que tiver na internet, se tiver ata, se tiver tudo que tiver, relatórios dos comitês anteriores, se tinha comitê de auditoria, e monto a minha leitura. E começo a ver onde eu posso ajudar. Falo, essa empresa aqui eu vejo que ela está mais carente nisso, eu posso ajudar. Esse assunto aqui, a empresa... Então, eu faço o meu diagnóstico antes de entrar na empresa. E aí, cada reunião é uma dinâmica diferente, né? Aí você vai, tem um programa, tem que ter um plano anual de trabalho, depois você vai... E tem muitos comitês também que muitas atividades são reguladas, você tem que fazer obrigatoriamente. Então, existe uma agenda importante que você precisa cumprir obrigatoriamente. Depois você vai incluindo as agendas que você vai cumprindo
pelos temas ou pelo próprio andar do negócio, né? Tem que estar sempre atualizado. Eu leio bastante, eu fico conectado com as notícias, porque conforme a notícia que possa acontecer, se é uma empresa de capital aberto, também impacta mais ainda. Você tem responsabilidades também judiciais, então você precisa estar atento ao que está acontecendo no negócio, o que está acontecendo na empresa, para você ajudar e também se proteger, né? Porque é seu nome que está lá, e você é indiciado como pessoa física, então tem uma responsabilidade. Às vezes tem alguns colegas de auditoria que falam, não me interessa cometer, porque tem que ter muita responsabilidade, muito risco. Cara, mas risco é feito também para assumir, né? Eu sabia dos riscos quando eu entrei em cada comitê. Então, e é um risco que eu quero correr, né? É um risco que eu quero. Eu acho que é um outro momento da minha vida, outro momento do país, né? E era o momento que eu estou aonde eu gostaria de estar, né? Acho que esse é o... E depois também você começa, como você sempre tem que estar, um olho no peixe e outro olho no gato, né? Você está num comitê, mas você sabe que você tem um mandato, que vai acabar e você até pode ser reeleito por 1 ou 2 mandatos, mas uma hora você sai. Então, você precisa também estar cuidando próximos comitês, próximos processos seletivos. Isso que você falou, você participou de um processo e você não entrou, alguém deve ter dito, olha, mas você ia incomodar o comitê. Mas existem, eu diria que essas empresas são a minoria, tá? A maioria que é um comitê que ajude. E eu tenho participado de alguns processos seletivos e tem sido cada vez mais interessante o tipo de perguntas, né? O tipo de abordagem, como estão... que todo mundo está aprendendo, na verdade. Também as pessoas não sabem contratar um membro de comitê, né? Tem pergunta que é feita para executivo, como é que você contrata um membro de comitê? Está todo mundo aprendendo, né? Então, o membro de comitê está aprendendo a ser membro de comitê, o RH está aprendendo a contratar um membro de comitê. Mas, assim, eu tenho participado de alguns processos bem interessantes, assim, muito mais olhando para o teu histórico, acho que fazem em geral, o seguinte, as perguntas, elas vão entre passado, presente e futuro, né? O que você fez, como é que você pode ajudar a empresa? Sim. E uma das preocupações que a empresa tem é a agenda, né? Como é que você consegue conciliar esses comitês e tal? Foi uma opção minha, eu optei em ficar nos comitês, então, eu dou aula. Eu não tenho consultoria, não estou como executivo, não tenho nenhuma outra atividade profissional. Meu foco é comitê e aulas, né? É o que eu tenho feito. Foi uma escolha. Para você ter uma noção, eu fiz aqui na minha empresa, hoje eu tenho meus 3 consultores, né? E é uma questão de escala, né? Que eu fui escalando para que, assim, que eles estejam mais à frente do negócio e eu entre só porque tem hora que você tem que, na hora de mediação, entra eu, né? Que sou o dono. Para poder me liberar também, para poder estudar, para poder melhorar, né? E assim, eu dou aula nas universidades, mas assim, eu penso, como que você faz? Mas assim, um semestre, um final de semana num semestre de uma faculdade, um final de semana no outro semestre. E agora no online, então, meu filho, eu estou dando aula online aqui a rodo, né? Porque eu não preciso mais sair daqui, né? Então, é uma questão também da gente se adaptar, né? Com certeza. O membro de comitê que é consultor, acho que ele ajuda bastante. Ele agrega muito. Eu não faço porque eu não consigo conciliar, né? Não tem, assim, nunca fui consultor e não consigo, embora fiz uma pós em consultoria, mas eu não consigo conciliar. Mas eu tenho colegas que são consultores, eles trazem, assim, acaba sendo, às vezes, uma consultoria pronta, né? Porque é muito... O consultor tem muita vivência, né? Eu, às vezes, faço o trabalho. Às vezes, sem querer, eu acabo fazendo o trabalho de um comitê de auditoria, algumas cooperativas de crédito, porque aí você está lá. Quem te chama é o conselho da administração. Quem te chama é o conselho fiscal. E pede orientação do que fazer. Aí vou lá, você tem que olhar isso. Então, assim, eu já estou, né? Eu converso desde da copeira, né? Que é a primeira amizade que eu faço na cooperativa é com ela, porque assim, o café não falta, e com o presidente do conselho. Então, às vezes tem presidente do conselho que me chama na sala, cara, e assim, ele quer falar comigo, ele precisa de uma orientação, né? E isso que você está falando é importante, até porque, assim, eu aprendi bastante depois que eu virei consultor. Hoje minha empresa fez 15 anos, agora em abril, né?
Então, eu atendo banco, cooperativa, empresa de logística, empresa do Sistema S, cooperativa médica, cooperativa de crédito, cooperativa do agronegócio, empresa de energia eólica, empresa de energia. Então, assim, a gente abriu o leque com essa questão e para mim, fica muito mais fácil da gente poder conversar. Quando, às vezes, a gente tem uma pessoa que trabalhou sempre num nicho só, às vezes ele não tem essa questão do entendimento. E isso que é importante para essa questão. E você que também foi auditor por muito tempo, fez auditoria, né, em vários lugares, fica mais fácil isso. Mas, assim, você me falou da importância de como fazer. E uma coisa que eu acho interessante, né, porque a palavra auditoria já causa nas pessoas, nossa, o auditor está chegando, né? E eu não sei por que algumas pessoas pensam nisso, que eu falo assim, cara, eu estou aqui para ajudar o negócio, né? Para orientar o negócio. E eu lembro quando eu saí da auditoria do ABC, eu saí do Banco ABC e fui fazer a abertura do Banco JBS, né? Que é o original hoje. Eu fiquei lá uns 7 meses. E eu lembro que depois, um tempo, acabei virando consultor, me chamaram no Banco ABC para conversar. E foi interessante que eu conversei com o pessoal e 3 diretores ficaram sabendo que eu estava lá. Aí pediram para eu esperar. Aí eles entraram na sala, falaram assim, oi, Assi, tudo bem? Tudo bem. Nós sentimos a sua falta. Eu fiquei assim, ó, deve ter alguma câmera escondida. O cara falar que sente falta do auditor, né? É uma pegadinha. Vocês estão de brincadeira? Eu falei, não, é que assim, você era mala? Você era mala. Você pegava no pé? Você pegava no pé. Mas boa parte dos teus processos de auditoria era muito mais educacional e orientador para a melhoria do processo. Pedagógico, né? Exatamente, porque eu falei assim, não adianta ficar só batendo, eu quero que o cara melhore. Quanto menos bobagem ele fizer na ponta, menos eu tenho que trabalhar aqui, sabe? Era uma ideia que eu tinha de melhorar o processo. E eu estou te perguntando isso por uma questão que a gente vai até dar uma extrapolada aqui. Essa semana saiu o novo modelo das 3 linhas do IA. E está muito evidente lá no material, eu fiz questão de ler o material, que está falando que até colocou uma correlação da auditoria interna com as outras áreas. Eu já falo nisso há muito tempo, sabe? Que eu falo assim, ó, você tem compliance, controles internos, gestão de risco, segurança da informação agora, mais do que nunca, é essencial, sim, e auditoria. Essas áreas precisam se conversar, porque, assim, às vezes você tem 2 auditores internos, tem um cara que é de compliance, controles internos e risco, e um cara de segurança da informação, para 300, 400, às vezes até 1.000 funcionários. Você que fazia parte, né, do IA até fevereiro desse ano, foi isso que você comentou aqui nos bastidores? Nós estávamos nos bastidores aqui conversando e participando. Com esse novo modelo, faz um apanhado aqui, só para as pessoas entenderem o porquê dessas questões, que você que está em comitê também deve estar batalhando para que a auditoria seja muito mais proativa do que só pancada. Sim, com certeza. E até esse documento que saiu, eu ajudei a fazê-lo. O ano passado, eu fui para o Japão representar o IA, junto com o René, que ainda é o presidente do Conselho do IA. Na época, eu era diretor de treinamento. E nós fomos para o Japão para discutir as 3 linhas, né? Exatamente, o documento original de 2013 e a outra edição sairia em agosto, até sair um pouquinho antes. E nós estávamos em mais de 80 países. Olha só, foi uma experiência única. Nós ficamos no Japão uns 10 dias, mas uns 3 dias só discutindo 3 linhas de defesa com vários países. Então, a dinâmica era separado em grupos, né? Cada participante estava num grupo separado e por vários países. Então, você discutia junto com a Arábia Saudita, junto com a Rússia, junto com a Colômbia, e depois rodava. Então, você tinha a chance de ouvir praticamente todos os países, ou pelo menos a maioria deles. O que ficou muito interessante, porque se falava muito, a 4ª linha de defesa, 5ª linha, eu já vi vários documentos oficiais, demonstrações financeiras das empresas, a 4ª linha como auditoria independente, nunca existiu 4ª linha, e pelo menos não há pretensão de existir, né? Uma mudança bastante interessante na linha de defesa, passa um pouquinho do que eu falei, muito se falava, até que o nome mudou, não é mais defesa, porque sim, quando você defende é porque é um ataque, né?
se há um ataque, você vai proteger. Então, sim, as próprias três linhas, ela está muito mais na linha de criação de valor do que de proteção de valor. Né? Sim. E aí, uma das coisas interessantes, o próprio COSO também, eu ajudei a fazer a revisão da tradução desse COSO que está em place aí, esse COSO RM, ele sai muito mais da caixinha e mais para a relação, para o relacionamento. Então, cada vez mais, tanto o COSO e o COSO, o IA faz parte do COSO, lá nos Estados Unidos. Então, as três linhas de defesa, ela vem muito mais para o relacionamento. Você vê que esse modelo da figura, ele tira os nomes, né? Ele coloca muito mais papéis e responsabilidades do que a caixinha compliance, risco, controle interno, segurança, essas caixinhas saíram. Ele fala, a segunda linha tem papéis e responsabilidades de monitorar, de apoiar, de incentivar, de educar. Né? Esse é um papel importante, e talvez por isso que você, eu posso falar por mim também, que a gente teve um sucesso interessante na carreira, por ter também esse viés de professor e gostar de educar, gostar de ensinar. Né? Por mais que fosse um remedinho um pouco amargo, mas no fundo ele era para fazer bem. Né? E numa ocasião, eu estava dando uma entrevista, não lembro agora o que era exatamente, e eu falei que eu me orgulhava muito mais dos controles que eu pedi para tirar do que aqueles que eu pedi para colocar. Porque as empresas também colocam controles demais. Então, fica um ambiente muito burocrático, tudo exacerbado, tudo é risco, tudo é controle. Acho que você tem que olhar... quando eu passei a entender melhor a questão do risco, eu pude recomendar que tirasse alguns controles. Né? Teve uma empresa que eu ainda era executivo, nós tiramos um controle, só em tirar um controle, gerou mais de R$1,5 milhão de economia. Só em tirar um controle. Porque era uma coisa totalmente, a nossa opinião, desnecessária. Eu perguntava, mas que risco? Por que tem isso? Por que tem aquilo? E alguém ia falando e não me convencia. Até o momento que eu pedi para tirar o controle, porque realmente aquele controle não fazia sentido nenhum. E ele estava... Eu lembro, uma das eu gosto muito de música, né? Eu sou um músico frustrado, porque eu não consegui ser músico. Um dia ainda quero ser. Né? Aula de violão eu comecei a fazer, eu acho que mais de 10 vezes, né? Mas um dia eu quero voltar a fazer. E uma das minhas aulas de violão, eu lembro que eu nunca mais esqueci desse professor. Ele falou, toca aí, vê o que você sabe. Né? E eu lá, peguei o violão, fiz alguns acordes, tal. Toca mais. Aí eu toquei. Ele falou assim, olha, você está aperfeiçoando os teus erros. Eu falei, puxa, isso aí me marcou. Ele falou, porque para quem toca violão, né, tem aquela parte da pestana que você faz, coloca o dedo, que é uma posição difícil. O dedo polegar não pode ficar para cima, tem que ficar para trás, para você ter movimentação mecânica para poder fazer o acorde. Né? E eu aprendi a fazer errado, então eu colocava o dedo quase em cima da corda e conseguia fazer. Falei, isso está errado, você aperfeiçoou teu erro. Né? Então, você tem que aprender você fez errado. Para falar de controle. Muitas vezes a empresa ela tem um controle que ela não precisa, ela começa a aperfeiçoar, ela começa a automatizar um controle que ela não precisa. Ele era manual e ele foi automatizado, mas quando você vai ver na essência, com profundidade, que risco tem aquele processo? Nenhum. Só está trazendo burocracia. Então, durante a minha carreira de 20 anos, eu poderia elencar vários controles que já estavam aperfeiçoados, já estavam automatizados e que não eram necessários, não estavam mitigando risco nenhum. Eu me orgulho muito desses controles que eu pedi para tirar. Olha, esses controles não precisam. E aí era um processo ao contrário. Eu tinha que convencer, às vezes, o CFO que ele precisava tirar aquele controle que não ajudava em nada. Né? Você sabe que uma vez eu falei no cliente, eu falei assim, vocês ficam criando controle para controlar o controle, que não tinha controle, porque o controle não fazia o controle quando não era controlado, quando tinha controle. O cara, o que você está falando? Eu falei, exatamente isso que vocês estão fazendo. Criando um monte de coisa. E aí eu vou dar uma parte aqui, só para você ter uma ideia. Essa semana eu estava dando aula numa pós-graduação, falando sobre controle interno. Aí eu coloquei aquele mapinha assim, demanda, processo e entrega. Aí eu coloquei maturidade, né? Na demanda, maturidade na entrega. O pessoal, você poderia explicar o que você quer dizer maturidade? Sim. Primeiro, as pessoas têm que saber o que pedem para o processo fazer.
e depois saber como receber esse processo. O controle interno só funciona quando essas 3 questões funcionam. Quem demanda sabe o que quer, quem faz entende por que faz, e quando entrega, porque quando você manda um relatório para alguém e ele vem junto com o e-mail para explicar, desculpa, tem alguma coisa errada no seu controle. Isso que você está falando é justamente a questão primordial. Você quer fazer todo o processo? Faça, mas as pessoas têm que ter maturidade para o processo funcionar, senão você cria coisa demais e onera a empresa sem necessidade. E um tema que você falou, aí voltando um pouquinho para os comitês, e também com as 3 linhas de defesa, né? E na verdade está tudo junto, né? Tudo junto misturado. Né? Um dos papéis que eu tenho também é ensinar as empresas no comitê que eu estou é separar um pouco isso, dizer quem faz o quê e qual o papel de cada um, né? Isso parece uma coisa fácil, mas não é. Tinha uma empresa que eu participei como comitê, eles tinham tudo, tinha área de controle interno, tinha área de riscos, compliance, auditoria interna, e as áreas funcionavam bem, né? Só que elas não se conversavam. E cada um cuidava do seu... E aí um dia eu perguntei, numa reunião, eu falei, olha, quais são os 3 principais riscos da empresa? Né? E aí cada área disse uma coisa diferente. Falei, bom, aproveitando que eu também não sou um professor tão experiente quanto você, mas gosto um pouquinho também, falei, olha, vamos marcar uma reunião, e nós reunimos a área inteira de compliance, de controle interno, de risco estratégico, risco operacional, e a instituição gostou tanto, não, peraí, vamos fazer então um evento. Aí já foi feito, colocou diretoria, conselho, Sim. E nós fizemos várias não, mas acho que umas 2 sessões para falar disso, exatamente, e foi muito interessante. Então, o papel do comitê também, ele é pedagógico, ele é ajudar, ele é ensinar, né? E aí você, com certeza, vai ajudar muito até pelo teu perfil e pelo teu conhecimento. E aí, com as 3 linhas de defesa, acho que agora ela fica também assim, ela mostra muito mais o papel da independência da auditoria interna. Sim. E aí tem algumas áreas, por exemplo, a área de compliance, ou área de risco, não, porque eu sou independente, eu quero estar ligado no conselho, eu quero estar ligado no comitê de auditoria, eu quero estar ligado no conselho fiscal. Não. E aí as 3 linhas elas separam em corpo administrativo, né, o corpo de gestão, que é tudo isso, é conselho, comitê, né, coloca tudo dentro de um lugar só. E gestão. Então, a área de compliance, embora seja uma segunda linha, mas é gestão. A área de risco é gestão. Né? Então, a auditoria interna, ela ganha um papel melhor de independência, né? Mas não de isolamento. Tem auditor que acha que o bom auditor, o cara é isolado, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, porque eu sou auditor, cara fechada, né? Esse modelo não é para existir mais. Se existe, ele está em tendência ao fracasso, né? Então, cada vez mais, o relacionamento ele é mais importante. Essa conexão com a organização da auditoria interna, com o comitê de auditoria, com o conselho de administração, com a área de compliance, áreas pares, compliance, gestão de riscos. Isso parece uma coisa tão simples, mas na prática é tão difícil fazer. Eu não sei se é por vaidade, ou por agenda, ou por não ter alguém. Isso é interessante. No comitê de auditoria, já aconteceu, em mais de um comitê, chega a área de compliance e fala mal da auditoria. Não, porque a auditoria, não sei o quê, aí vem a área de risco. Aí fala mal da área de compliance, aí vem a área de... Aí, o que a gente faz? Não, vamos, então, tecnicamente, fazer as pazes, né? Ajudar, e aí o comitê acaba sendo esse maestro, né, que acaba ajudando, mas não é porque as pessoas têm uma má intenção, é porque a correria é tanta nas empresas, a velocidade é tão grande. Uma das coisas que sempre me incomodou muito, eu não sou um cara veloz, eu nunca fui um cara veloz, eu nunca me vejo assim, até esse dia eu estava assistindo uma corrida de carro, acho que eu nunca seria um piloto de Fórmula 1, eu não tenho essa competência, eu não tenho essa capacidade, sabe, de ser muito rápido, eu sou uma pessoa mais devagar, mas eu gosto de pensar mais, a minha cabeça está a 1000, mas eu não sou uma pessoa rápida, e na minha vida executiva eu sempre tinha problema de avaliação com tempo, né? Sempre muito bem avaliado, com qualidade,
O meu compromisso era com a qualidade, né? E as empresas requerem muito tempo. E tempo e qualidade é uma dicotomia, porque às vezes você tem que abrir mão de uma ou outra. E nos comitês eu consigo dar mais qualidade, porque eu consigo ter mais tempo para pensar, eu não estou todo dia na empresa, eu consigo estudar a empresa antes da reunião, eu consigo estudar os relatórios. Então, para o meu perfil, também tem a ver com o perfil, né? Para o meu perfil, eu estou muito feliz, né? Porque eu não sou mais um executivo, eu não preciso estar lá no dia a dia. Eu posso estudar, pensar, ver tendência de mercado, levar novidades para a companhia, né? Mas eu não sei se eu te respondi uma pergunta, que a gente fez uma salada aí com 3 linhas de... Não, mas falou tudo. Aproveitando isso, sabe por que não dá certo? Compliance, às vezes, o compliance, o risco, controle interno, auditoria, segurança nas organizações, a palavrinha está aqui, ó, ego-sistema. É um sistema de egos que são maiores que a própria organização. Eu tenho falado para as pessoas, gente, ou a gente pensa no corporativo, ou a gente vai pensar individual. E quando você pensa em individual, a chance de dar porcaria é muito grande, cara, sabe? Eu falo para as pessoas, ou a gente se une, porque assim, são poucas as pessoas. E eu fiz questão de, essa semana até gravei um vídeo falando sobre isso, porque assim, cara, é impressionante como você tem uma noção que eu tenho falado, né? Às vezes as áreas de compliance, controles internos, risco e segurança, eles se capacitam para o negócio. Só que quem vai fazer não está na mesma vibe que ele, está lá na primeira linha. E aí, e muitos deles, eles não ficam na segunda linha, eles estão na primeira linha o tempo todo. E agora, as 3 linhas que veio, está mostrando bem aqui, ó. Primeira e segunda linha na gestão. Está lá mostrando. Vocês estão na gestão, porque senão a coisa não anda. Exatamente. Eu como consultor, às vezes, hoje, sabe o que eu fiz hoje de manhã aqui? Eu estava revisando políticas de compliance e controles internos para o meu cliente. Porque ele falou assim, eu não sei como fazer. Você é meu consultor, faz para mim, manda aqui que eu vou revisar e eu mando para a diretoria para aprovar. Então, um dos papéis do comitê também é a própria revisão de políticas. Políticas de gestão de riscos, as políticas, o comitê, porque geralmente quem aprova é o conselho. Sim. Então, o comitê faz um filtro antes, avalia, dá uma opinião e aí ajusta e depois é para o conselho. Isso é bem interessante também. Até porque, essa semana eu fiz esse comentário. Para você ter noção, uma pergunta que me fizeram, né? A diferença entre norma, política, procedimento e instrução de trabalho. E ainda tem um manual aí, né? Tem um manual. Eu falei assim, gente, aí eu fui explicando, né? Norma ou política, não tem problema nenhum. A política e a norma vai ser uma diretriz para o seu negócio. O procedimento, como está no COSO 2013, que ele fala lá, né? No princípio 12, ele fala assim, implementar políticas de como você vai realizar o trabalho e procedimentos de como as políticas serão implementadas. Beijo, me liga. Não é? Como? É o como, né? Então, presta atenção para isso. Instrução de trabalho, ela vai mais profunda, é muito mais para a indústria, que tem um passo a passo, o cara que está na linha de produção. Aí você acaba levando o mesmo modelo para o administrativo, que nunca levam a sério igual a produção, que é impressionante, né? As duas visões do negócio. Então, assim, aí eu comecei a explicar isso para as pessoas, o que é uma tarefa, o que é uma rotina, o que é uma atividade, o que é um processo. Aí o pessoal fala assim, agora entendi porque eu não consigo implementar controle interno. Eu falei, lógico, você mistura tudo. E o compliance hoje, se não tem procedimento, ele não tem como ter evidências, né? Que eu até falei outro dia no vídeo com o Neifer, foi assim, eu fico lembrando do Chitãozinho Chororó, né? Da Roberta Miranda, que eles cantam evidências. A gente é auditor, a gente sempre quer evidências, né? E aí a aluna fala assim, pô, assisti seu vídeo agora toda hora, eu fico lembrando da música. Eu assisti também esse vídeo. A gente quer evidências, a gente precisa ter essa noção. Aí, para você poder fazer uma gestão de risco, eu tenho que ter políticas e procedimentos para saber o que as pessoas fazem, para melhorar o teu processo de risco. E a auditoria, quando tem esses 3 processos bem definidos, o trabalho fica mais fácil, mas se você participa, não como executor, mas entendendo o que está acontecendo, e ó, gente, tem linha tal, você viu a lei tal, a política tal, a instrução tal, dando esses insights para que o seu trabalho seja mais efetivo, né? Então, eu vejo muito isso da participação desse negócio, e eu amei de paixão o documento, porque, assim, ele tá totalmente em conformidade com aquilo que eu já venho falando há muito tempo. É mais simples, né?
Está mais simples. Sim, está mais simples, né? Porque é muito difícil as pessoas, eu tenho dificuldade de implementar as 3 linhas de defesa. Eu falo assim, cara, assim, quem faz, quem dá apoio e quem audita. Eu tenho falado isso. Quer fazer teste? Que é uma das dúvidas que as pessoas têm. O compliance, controle interno e risco é fazer teste. Cara, o teste que você faz é teste de eficiência, para ver se aquilo que está sendo escrito está sendo seguido. Quem testa eficácia, pelo amor de Nossa Senhora do Bom Parto, eu falei outro dia, é auditoria. Quem vai fazer investigação tem que ser um cara que ou já foi perito ou foi auditor, porque conhece técnicas. Se a pessoa não tem essa sensibilidade, não vai funcionar. Né? É isso que eu vejo. E assim, nossa senhora, já está quase acabando o nosso tempo aqui, a coisa vai fluindo de um jeito, voa demais, mas assim, eu já entendi que você compartilha desse tipo de pensamento que nem eu. Sim, e fazer com que o processo funcione. Então, aproveitando que a gente está aqui, quase finalizando aqui, faz o seu fechamento agora, mostra para mim aquele Antônio Edson, que está lá na comissão de risco, vai lá, chegando, gente, todo mundo falou, agora é minha vez, papai, todo mundo faz assim. Isso eu não sabia. Opa, tem hora que quando você fala, olha, tem isso, aí todo mundo, opa, vamos escutar, né? Até aproveitando, gente, vamos fazer uma brincadeirinha com ele aqui. Nós estávamos outro dia numa dessas lives discutindo aí alguns artigos que nós estamos fazendo. Aí o pessoal chamava ele de Antônio, chamava de Edson, e ficava naquela dúvida. Chama ele do quê? Chama de Antônio Edson, gente, pelo amor de Deus. Antônio Edson, dá aquele fechamento para o povo entender um pouco disso. Eu tenho observado, né, não só eu, todo mundo tem observado, que o mundo está em uma transformação muito rápida. Né? Eu estive um ano retrasado na Argentina, num congresso da auditoria interna, e foi dito lá que a profissão do auditor interno ia acabar. Né? Assim como foi dito também que o contador vai acabar, imagina assim, o cara tem que ser corajoso para falar num congresso de auditores, com 1.200 auditores, olha, a auditoria interna é uma das profissões fadadas a acabar, não vai existir mais. E aí era um painel de debate, gerou bastante discussão, e na verdade, não é que vai acabar, né? Acho que vai se transformar, o que vai acabar é aquele auditor que não pensa, porque cada vez mais você tem que pensar no discernimento, no julgamento, né? Até o ponto de pedir que o controle que exista lá não seja necessário, e pedir para tirar esse controle. Um ponto interessante, você vê que todas essas metodologias, né, o COSO, as 3 linhas, que não é uma metodologia, é uma orientação, todas elas estão linkando à estratégia, estão linkando ao objetivo de negócio. Muito mais, se nós pensarmos na nossa profissão, e seja ela auditor, compliance, risco, comitê de auditoria, conselho fiscal, nós temos que estar muito mais alinhados à estratégia do que ao processo. O processo só existe se estiver alinhado à estratégia. Então, não faz sentido ter aquele processo. Isso parece uma coisa básica, simples, mas na prática não é tão simples assim. Né? Então, se puder deixar uma mensagem, é olharmos sempre o porquê. Né? O próprio IA, nas instruções do PPF, fala que você tem que questionar 5 vezes o porquê. Igual criança. Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Depois que você respondeu pela 5ª vez, aí você talvez tenha uma opinião formada para aquele processo continuar, não continuar, alinhado de estratégia ou não. Eu já vi vários processos desalinhados da estratégia, às vezes, empresas que têm um negócio que não tem nada a ver com ela, mas foi uma aquisição, por alguma razão está lá. Então, as empresas têm menos tempo para perder dinheiro e nós temos menos tempo para perder tempo. Né? Então, a moeda mais importante hoje para nós é o tempo. Tanto é que as próprias metodologias de auditoria, a metodologia ágil, que veio da engenharia, que passou para a TI, que hoje está na auditoria, um relatório de auditoria não pode sair com 3 meses, não existe mais isso. Você tem que dar respostas rápidas. Né? Um comitê de auditoria, terminou a reunião, a ata tem que estar pronta. Você não pode demorar 1 mês para emitir a ata. O conselho precisa saber o que o comitê tratou. Né? Então, embora eu tenha muita dificuldade com a velocidade, mas o mundo está muito veloz e eu preciso me reorganizar para poder olhar o que é essencial.
o que é essencial, o que de fato mexe a agulha, né? E aí um plano de auditoria tem que estar muito alinhado ao negócio, o que de fato faz a diferença, né? Então, não acho que o auditor vai acabar, não acho que o contador vai acabar, vai se transformar, né? Agora, se você auditar aquilo que uma máquina faz, não faz sentido. Mas a máquina nunca vai substituir o homem. Não tem como, porque a máquina não pensa, ela processa. Não, né? Sim. Cabe a gente se desenvolver no sentido de discernimento, julgamento, ter menos certezas. Hoje eu tenho muito menos certeza do que eu tinha há 15 anos. Hoje eu tenho mais dúvida. Eu não tenho vergonha de falar que eu tenho dúvida. Não tenho vergonha de falar que eu não sei, né? Que vou aprender. Acho que isso é essencial, né? É você entender que você está sempre começando. Tem para encerrar minha fala, eu gosto muito também do Fernando Pessoa, né? Que é o poeta lá português, e ele falou que ele tinha 3 certezas na vida. E eu me identifico muito com essa certeza dele, né? Ele falou que ele tinha 3 certezas. A primeira é que ele estava sempre começando. A segunda é que ele nunca chegaria ao final. E a terceira certeza é que ele poderia ser interrompido a qualquer momento, né? Então, eu acho que com isso eu encerro a minha fala e se servir de reflexão para a gente aí. Oás, foi um prazer ficar essa tarde com você aqui. O tempo é curto. Espero que quem assista possa aproveitar alguma coisa do que a gente falou aqui. Vai, com certeza aproveita, porque é sempre a questão da... E é esse o objetivo desse quadro, a gente trazer pessoas com opiniões para a gente poder, sabe, agregar, porque assim, é interessante que até me pediram outro dia, assim, o pessoal só fala de especialista de compliance e controles internos, você não pode gravar um vídeo ensinando os analistas que estão começando o que ele precisa entender para se tornar um especialista? E aí o canal é justamente isso, para as pessoas entenderem como funciona cada passo. Então é para esse propósito que a gente está fazendo isso, para trazer esses assuntos. Até porque você sabe que a minha carreira como professor, como palestrante, começou no Combrae, em 2004. Legal, excelente. Eu apresentei o meu projeto do TCC no MBA, porque eu estava fazendo na pós-graduação, que a minha pós era auditoria interna e perícia, que era pela FECAP, com todos os professores da época do Aldibra, tá? Isso. Que era o Aldibra, e depois tornou IA. E eu apresentei que era auditoria na prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Estou falando em 2004, logo que tinha saído todo o processo, que até virou meu TCC. E aí ia ter o Combrae, e aí tinha um palestrante que não poderia vir, eles me convidaram a palestrar. Aí eu cheguei em casa e falei assim, amor, eles me convidaram para palestrar no Combrae. Eu falei, o que é o Combrae? Eu falei, Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, mas eu não vou não. Eu falei, você não vai? Mas nem que você tenha que treinar comigo aqui, você vai treinar essa palestra. E aí eu fui dar a palestra lá, e aí as pessoas começaram a me chamar para palestrar em outros lugares, para falar sobre o assunto. E o meu material do meu TCC foi parar na biblioteca do Banco Central, na auditoria de prevenção à lavagem de dinheiro. E aí foi que eu comecei a melhorar essa questão. Então, tenho muito a agradecer, né? Agora o IA, que era o antigo Aldibra, pela oportunidade. E é muito bom poder estar aqui com você. Eu agradeço demais a sua disponibilidade, tá? Por estar aqui comigo. Gente, eu sei que a gente ficaria aqui mais tempo com o Antônio Edson, que eu perguntar aqui para ele, eu sei que vem informação, mas como a gente sabe que tem tempo, você não vai ter tempo de assistir tudo, então a gente está gravando isso aqui. Se você ficou curioso em saber de mais alguma coisa, coloca aí nos comentários o que você gostaria de saber. Aí eu faço o seguinte, eu chamo o Antônio Edson de novo, numa outra, e a gente fala sobre outros assuntos, porque assunto aqui não vai faltar. Afinal, vocês... Eu agradeço demais isso. Eu falei para algumas pessoas lá do nossa comissão que eu estava gravando com você, aí o povo assim, São Antônio Edson, calma, não posso chamar todo mundo, senão vira bagunça. Senão vai dar problema, assim, devagar, um pouco de cada vez, um assunto específico, a gente vai falando. Eu agradeço demais essa oportunidade. Gente, se gostou, aproveita, curte, compartilha. Se não gostou também, pode falar aí. Tá, assim, mas não tem como, cara. Desculpa, não tem como não gostar. Aqui a gente não fala bobagem, né? A gente fala umas piadinhas, mas passa batido. Aí que a gente fala coisas que é para orientar as pessoas. E
essa oportunidade que eu tenho, agradeço demais. Gente, você falou do Fernando Pessoa e eu tenho o meu mantra que eu utilizo até minhas aulas de aulas. É B do Venerável, os 3 segredos do fracasso. Não ensinar o que sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Maravilha, excelente. É a mesma coisa, se eu não sei, eu vou perguntar para alguém que sabe, né? Eu já falava isso no Banco ABC, eu não sei tudo, mas eu conheço quem conhece. Se você é uma das pessoas que eu conheço, se eu precisar, vou perguntar com certeza. Com certeza, e você também, se eu precisar, pode perguntar. Ó, muito obrigado, tá? E boa semana para todos aí. Conta comigo, quando precisar, estou à disposição. Tá? Agradeço. Segura mais um pouquinho que a gente finaliza, vou finalizar aqui. Gente, um abraço. Ó, e tem mais coisas vindo por aí, hein? Nós vamos falar da próximos temas, nós vamos falar sobre gestão humanizada. Se prepara, vai vir uma questão de como fazer uma gestão, lembrando que existem seres humanos do outro lado, que às vezes as pessoas acham que não tem, mas existem. E a gente vem falando de mais coisas por aí. Gente, um abraço, obrigado. E estamos aí para o que der e vier, se Deus quiser, e se mantenham, se cuidem, porque nós vamos ter que trabalhar bastante ainda para superar esse momento do pandemônio, que já passou a pandemia, já é um pandemônio. Tony, obrigado. Tchau, tchau, obrigado. Segura aí.